Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores mistérios do ser humano, a memória. Vamos pensar nela como se fosse um diálogo, uma conversa fascinante entre a lógica do nosso cérebro e a emoção que vem lá do coração. E a pergunta que vai guiar a gente nessa jornada é essa aqui: como é que esse órgão tão incrível consegue guardar uma vida inteira? Todas as experiências, tudo que a gente aprendeu, todos os sentimentos. É uma questão que com certeza intriga todo mundo. Bom, para a gente começar a desvendar esse mistério, vamos pelo começo, pelo básico. Afinal de contas, o que é a memória? Olha só, a memória não é uma coisa estática, uma gaveta. É, na verdade, um processo com 3 etapas. Primeiro, o cérebro registra a informação. Depois, ele armazena, guarda isso em algum lugar. E, por fim, o mais importante, talvez, ele precisa ser capaz de recuperar, de trazer essa informação de volta quando a gente precisa. E como que isso acontece fisicamente falando? Não é mágica, não. As memórias são, na verdade, como se fossem redes. São conexões reais, físicas, que se formam entre as nossas células cerebrais, os neurônios. Cada nova memória que a gente cria é como se fosse uma nova trilha sendo aberta ali dentro. E é aqui que a emoção entra em campo. Sabe, aqueles sentimentos bem fortes. Eles funcionam como se fossem um marca-texto, um aviso para o cérebro dizendo: "Ei, salve isso aqui." É por isso que os momentos mais felizes, ou até os mais tristes, ficam gravados com tanta clareza. Eles se tornam os pilares da nossa história. É uma parceria perfeita entre o cérebro e o coração. Ok, agora que a gente já entendeu o que é a memória, vamos dar uma olhada em como a jornada de criação de uma lembrança realmente acontece, passo a passo. Essa jornada tem um caminho bem claro, sabe? Tudo começa com uma experiência, qualquer coisa que acontece. Isso entra primeiro na memória de curto prazo, que é tipo um armazenamento temporário. Se essa informação for importante, ela passa por um processo chamado consolidação, que é o que fortalece a memória, transforma ela em algo duradouro. E aí sim, finalmente, ela é arquivada na memória de longo prazo. Tá, uma vez que as memórias são guardadas, como é que elas se organizam? Dá para pensar no nosso cérebro como se fosse um arquivo gigantesco, mas muito, muito bem organizado. A diferença entre os dois tipos de memória é bem nítida. A de curto prazo é como um post-it, super útil naquele momento para anotar um número de telefone que alguém acabou de digitar, mas que logo vai ser esquecido. Já a memória de longo prazo, essa é como um livro na estante, guardando as histórias da nossa infância para sempre. E quem é o responsável por essa organização toda? Bom, o grande maestro desse arquivo todo é uma pequena parte do cérebro chamada hipocampo. É ele que decide o que é importante o suficiente para ser guardado para sempre. Exato! A analogia do bibliotecário é simplesmente perfeita. O hipocampo não guarda todas as memórias nele, mas ele cataloga, ele organiza e envia cada uma para as seções certas do cérebro, onde elas vão ser armazenadas a longo prazo. É um trabalho fundamental. Mas é claro que a história da memória também tem o outro lado da moeda, o esquecimento. Vamos tentar entender por que isso acontece e o que isso realmente significa. E olha que interessante. Esquecer nem sempre é algo ruim. Pelo contrário, muitas vezes funciona como um mecanismo de limpeza do cérebro, sabe? Ele joga fora o que não é relevante para abrir espaço para o que é novo e, claro, para evitar uma sobrecarga de informação. Só que existe o lado mais sério. Em doenças como o Alzheimer, o esquecimento deixa de ser esse processo saudável e se torna um sintoma de que as conexões entre os neurônios estão sendo danificadas. E isso afeta a capacidade de lembrar, de pensar e até de se reconhecer. E isso tudo revela uma verdade bem profunda. As nossas memórias não são só dados guardados, elas formam quem a gente é. Elas constroem a nossa identidade e são a base de todos os nossos relacionamentos. Diante disso tudo, a pergunta que fica é: como é que a gente pode cuidar ativamente dessa nossa história pessoal? A boa notícia é que tem muita coisa que a gente pode fazer. Cuidar da memória envolve hábitos que são fundamentais. Manter o cérebro sempre ativo, sabe? Lendo, aprendendo. Dormir bem, porque é durante o sono que a gente consolida o que aprendeu. Se exercitar, socializar. Cada um desses pontos ajuda a nutrir e a proteger o nosso arquivo pessoal, a nossa história. No fim das contas, cuidar da memória é cuidar da vida. Ela fica mais forte não só com exercícios mentais, mas com a riqueza das nossas experiências, com a intensidade das nossas emoções e com a profundidade das nossas conexões com outras pessoas. Então, no final, a memória não é só uma função do cérebro. Ela é o resultado dessa colaboração linda
entre o que a gente pensa e o que a gente sente. É essa união entre cérebro e coração que escreve a história única de cada vida.